Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos irmãos espirituais da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, eu, Devanir, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receberem em seus lares. Hoje, nossa equipe está composta pela nossa irmã Isabela, nossa irmã Célia, nosso irmão José, nos auxiliando na sustentação das boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, pelo nosso irmão Sérgio, com a prece inicial, nossa irmã Cristiane, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida. É por mim que estarei conduzindo a reunião, bem como a solicitação à espiritualidade protetora que se faz presente junto a cada um que está participando, onde for que se encontre, a harmonização dos lares e fluidificação das águas. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro das possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes, se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos, com o coração aberto, os benefícios deste banquete de luz e harmonia que são trazidos para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no Lar, buscando interiorização, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, e a toda a espiritualidade protetora, passando a prece inicial para o nosso irmão Sérgio. Senhor e Mestre Jesus, gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos em Evangelho neste dia de hoje. Somos todos irmãos e em busca de seus ensinamentos para com a nossa família, para com o nosso trabalho, para com a nossa busca do novo que está para chegar, seja um novo trabalho, novos cursos, novas oportunidades. De antemão também gratidão na oportunidade de reencarnar. Enfim, Senhor, nos ajude a tirar essa manta de orgulho que está para os nossos, que tenhamos humildade bastante para alcançar essa ajuda necessária, para aceitarmos a mão do próximo, também enxergar seus ensinamentos. Somos todos leões no dia a dia, mais carentes do qual tenhamos essa confiança e esse entendimento que buscamos para a composição da nossa reforma, começando desde já, agora neste Evangelho que se inicia. Que assim seja, damos graças a Deus. Que assim seja. Pedimos à nossa irmã Cristiane que proceda com a leitura e reflexões dos ensinamentos de hoje em nossa reunião. Leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 69, Comunicações. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. João capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o
ainda obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que une o homem encarnado aos familiares que o procederam na jornada de além-túmulo, mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muita vez inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atende, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Então, entendemos, né, que neste capítulo nos chama a atenção para o cuidado que se deve ter em relação às comunicações. Kardec, sabendo, né, dos perigos e os cuidados que o médium tem que ter nas comunicações, passou as orientações seguras na obra O Livro dos Médiuns. E a influência moral é que determina as influências espirituais do médium. Então, Emmanuel disse que os novos discípulos do Evangelho manifestam ansiedades em estabelecer claras e perfeitas comunicações e que muitas vezes fracassam. Então, nisso a gente vê a importância do estudo, principalmente para aqueles que estão começando com o intercâmbio espiritual, né? Porque muitos acabam aproveitando em atender os próprios interesses, né? Às vezes acabam exigindo as comunicações de tal espírito a hora que quer, ou somente pensa nos fenômenos e acaba alimentando o orgulho e egoísmo. Assim começa a ter a sintonia com os espíritos inferiores. Por isso, toda mensagem transmitida deve passar sobre o crivo da razão, porque nem todas as mensagens são dos espíritos elevados. E no caso de dúvida, é melhor rejeitar. Kardec mesmo diz, né, que é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Vemos a necessidade do estudo para esse discernimento. Os espíritos, né, se comunicam para nos ajudar na nossa evolução espiritual. Então, eles passam mensagens para despertar nossa consciência, para que a gente mude nossa conduta moral. E toda essa mensagem deve estar baseada nos ensinamentos evangélicos, né? E o médium precisa compreender que ele é somente um instrumento de Deus, porque as mensagens são passadas através dos espíritos, e não se deixar de levar pelo orgulho. Então, dar de graça o que receber de graça, não querer nada em troca, nada, interesse pessoal ou até mesmo elogios, aplausos. E para aquele que possui a mediunidade ostensiva, deve ser agradecido por possuir qualquer faculdade. Deus nos concede a mediunidade para nos redimir, porque todos, né, os que possuem são os que mais têm para resgatar débitos devido às falhas, né, às faltas cometidas no passado. Deus, por ser justo, concede a mediunidade para os bons e para aqueles que são indignos de possuí-la, né, pelo motivo de devotamento que levaria milhares de encarnados para reparar todos os erros, e através da mediunidade, né? E assim são aliviados os sofrimentos de muitos, e se exercida para o bem e para as instruções, né, que forem todas as instruções, né, devem ser absorvidas para si e para outros, né, que leve a prática da caridade em benefício de todos.
espíritos, vai depender do livre-arbítrio de cada um, de aproveitar a mediunidade. E lembramos também que todos os ensinamentos não são só para os médiuns ostensivos. Lembramos que todos nós somos médiuns, a mediunidade é inerente ao homem, né? Todos somos influenciados pelos espíritos. Os músicos se expressam através da música, o escritor através dos livros, e até mesmo nós no dia a dia passamos mensagens ou levamos palavras de conforto, e muitas vezes notamos que somos influenciados. Então esse cuidado também para a gente no nosso dia a dia, saber que tipo de mensagem estamos passando, né? Qual a comunicação que estamos tendo, qual a sintonia que estamos tendo com os espíritos bons ou com os espíritos inferiores. Então a gente ter esse cuidado, a gente estudar o Evangelho, praticar o Evangelho no nosso dia a dia e passar mensagens de esperança, fé. Então a gente precisa fazer essa reflexão na nossa comunicação, também no nosso dia a dia. Eu concordo muito com a Cris quando a gente fala do estudo, quando se trata de mediunidade, né? Porque principalmente para os médiuns que praticam a mediunidade, que são mais influentes, né, mais desenvolvidos, vamos dizer, o estudo, ele nos ajuda, né, a perceber, a ter essa percepção de quando estamos realmente no caminho em que o Allan Kardec nos orienta, né, em saber quando é uma mensagem de um espírito elevado ou não, saber a responsabilidade que temos com a mediunidade. Porém, aquelas pessoas que recebem também a mensagem, muitas vezes, o que eu vejo muito hoje em dia, são pessoas que às vezes estão passando por um problema, num momento de desespero, e procuram os médiuns para que tenha uma resposta daquele problema que ela está passando, né? E muitas vezes, infelizmente, tem pessoas que agem de má fé, né? E acabam se comunicando com espíritos menos elevados, com uma baixa vibração, e a mensagem não vem de uma forma edificante. Então, além nós temos dois lados, né? O do médium, que somos todos nós, mas mais aqueles atuantes, e daquela pessoa que muitas vezes não tem o conhecimento de quem realmente estuda o Evangelho, e no momento de desespero acaba se perdendo nesse caminho, né? Então, eu acho que essa mensagem de Emmanuel vem como para que nós, todos nós, espíritas, e principalmente os não praticantes que não conhecem a palavra, não conhecem o Evangelho e a doutrina, para que, ao invés de procurar no momento de desespero, mas que possa se calar, porque o mundo espiritual, né, o lado espiritual, ele está sempre se comunicando conosco de alguma forma. E eu acho que mais hoje em dia, né, como as pessoas se apresentam muito doentes, em desespero, elas podem se silenciar numa meditação e deixar com que Deus fale conosco, que permita que os bons espíritos possam entrar em sintonia conosco através de uma intuição, através mesmo de um amigo, uma palavra que às vezes a gente está precisando ouvir, e se acalme nesse momento para ver essa comunicação, mas que não busque esses falsos médiuns, né, que muitas vezes as pessoas procuram no momento de desespero, ou como fala no texto, que muitos de nós procuramos quando, né, perdemos os nossos pais ou alguém muito próximo, né, que ficamos tentando entrar em comunicação. Eu acho que isso não é bem o caminho, e toda vez que a gente procura a leitura, procura o estudo do Evangelho, cada vez mais nós vamos percebendo que o caminho é a gente silenciar e deixar, porque a mensagem vem, de alguma forma ela vem. Quando a gente está bem intencionado,
quando estamos com o coração aberto, silenciando nossa mente de uma forma ou de outra, eu acredito que Deus permite que essa mensagem chegue aos nossos corações, acalmando as nossas aflições, né? Acalmando o nosso coraçãozinho, e receber aquela mensagem tão esperada muitas vezes por uns, né? Eu acho que é isso, eu acho que a mensagem, né, essas comunicações, acho que a gente hoje pode apenas silenciar e receber a mensagem, porque Deus sabe das nossas aflições, e muitas vezes a gente quer uma resposta tão imediata, tão desesperada, e ela não vai vir. Então, eu entendo que o correto é esperarmos em Deus, confiante, porque uma hora vai chegar. Como todos explicaram com grande sabedoria, podemos lembrar que os médiuns atuais, assim como os apóstolos, tinham mediunidade. Igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado, como está constado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, no item 7. Sabemos que os espíritos superiores, até como foi dito, ou de boa vontade, não se comunicam para eximir seus queridos do esforço, fé e intelecto para resolver seus problemas. Então, é muito sensato não procurar médiuns profissionais. Em verdade, atualmente, é melhor que deixemos que nos procurem, seja através do atendimento a uma prece, nos intuindo uma boa ideia, seja participando de reuniões mediúnicas sérias. E em participando de reuniões sérias, as mensagens devem ser criteriosamente refletidas à luz da doutrina espírita. Que Deus nos ajude neste caminho. Levemos em nosso coração os esclarecimentos dos ensinamentos tão bem repassados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, refletindo intimamente sobre as colocações, por alguns minutos ouvindo uma canção e nos indagando: estou usando meus dons dentro de minha capacidade, com sabedoria e serenidade para com o intercâmbio espiritual? Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior, Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas, e com o auxílio da espiritualidade de luz protetora,
que se encontra junto a todos nós, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, harmonia e mais amor junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir esta harmonização em favor de todas as famílias que de uma forma ou outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de conforto diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo, pelos animais que sejam amados e respeitados por nós, humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente neste instante e precisam de auxílio para se harmonizar interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento que cada um necessita para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando a alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. Somos gratos à espiritualidade da coluna espiritual Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome de nosso Mestre Jesus, para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes no amparo e proteção, sob as bênçãos de nosso Pai Maior, Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, e de toda a espiritualidade protetora, para que possamos vivermos em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita.